Transmitindo da Atena que segue agora com vocês. Beijo! Uma ótima tarde para você que ficou na companhia da Kátia Fonseca. Recado foi passado. Amanhã ela tá de volta com tudo que você tá acostumado com o melhor da tarde, inclusive o signo. Teu signo tá bom para essa semana? O meu eles já adiantaram que tá uma desgraça. Semana que promete muito. Nesta segunda-feira, 15 de abril, a gente traz as principais informações da nossa região até às 5 da tarde, quando José Luiz da Atena comanda um giro de notícias pela capital paulista, estado de São Paulo, Brasil e o mundo em destaque. E infelizmente é uma semana que começa com mais 2 casos de feminicídio no ano de 2024, que já vem entrando para a história como um dos mais violentos contra mulheres aqui na região de Campinas. Foram 2 vítimas, Ariane e Tatiane. E é sobre a Tatiane que a gente começa falando nessa edição do Brasil Urgente. Uma mulher que tinha um relacionamento estável há 17 anos, vivia com Jairo. Casal que tem 2 filhas pequenas e que, aparentemente, era um casal com poucas brigas, com uma boa relação dentro das famílias, com a vizinhança toda, entendendo que naquele lar, naquela família, havia um ambiente de paz. Dá imagens do casal porque, infelizmente, o desfecho é trágico, mas já com uma resposta das autoridades. Em determinado momento, Jairo encanou que ele estaria sendo traído pela Tatiane. Ninguém confirma isso. Todo mundo diz que isso, na verdade, era coisa que ele estava criando em função do ciúme pela esposa. O Jairo tira a vida da Tatiane e mata essa mulher por sufocamento em Campinas e depois foge para a região metropolitana de São Paulo. Lá, ele vai na casa de alguns parentes, imaginando que iria se esconder e dali conseguiria pensar num plano de fuga, deixando para trás não apenas a esposa sem vida, mas as 2 filhas órfãs, acolhidas por familiares que agora têm a difícil missão de contar para essas meninas o que aconteceu. O Jairo está preso porque quando ele chega na casa da família e conta para um tio que ele tinha acabado de matar a Tatiane, o tio toma a seguinte decisão: você matou sua esposa? Você veio para cá para fugir da polícia? Então traz a polícia aqui porque eu vou te denunciar. A própria família do Jairo fez a denúncia pelo 190, contou para a PM que ele havia acabado de matar a esposa e aí não teve jeito. Ele foi preso por mais um feminicídio registrado aqui no interior de São Paulo. Agora há pouco, o corpo de Tatiane foi velado e sepultado em um cemitério aqui de Campinas. Nossas equipes acompanharam esse momento, conversaram com familiares da Tatiane, que estão num misto de indignação com revolta, de tristeza, luto, com aquele sentimento de que alguma coisa tem que ser feita como justiça. Ele já está preso por matar a esposa, mas a pergunta que a família faz é: quanto tempo ele vai ficar atrás das grades? Me dá imagens do local onde tudo aconteceu, cidade de Campinas, crime registrado nas últimas horas. E com as imagens do Roaldi Júnior, o Guilherme Selegato traz as informações desse triste acontecimento que marca o fim de semana na cidade. Boa tarde para você, Guilherme. Oi, Heitor. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Um caso muito triste que aconteceu aqui pela cidade de Campinas neste domingo, caso de feminicídio, que os moradores aqui do Jardim das Bandeiras ainda estão perplexos e assustados, né, com tudo o que aconteceu. Esse casal vivia nesta casa, Heitor. Estavam juntos há 17 anos. Tem 2 filhas, uma de 14 e uma de 6 anos. Conversando aqui com alguns moradores, Heitor, eles realmente ficaram assustados com tudo isso que aconteceu, porque era um casal que se dava bem com todo mundo,
viviam bem aqui pelo entorno, né? Tratavam todos os moradores, toda a vizinhança com muita educação e ainda estão muito assustados com esse crime terrível que marcou a região do Jardim das Bandeiras durante a madrugada deste domingo. Heitor, segundo a polícia, Tatiane teria ido se encontrar com Jairo, que estava em um bar. Ela foi ao local para poder buscar as chaves de casa que estava com ele. O homem ficou no estabelecimento até 2 horas da manhã e depois retornou para a residência, Heitor. E na manhã de domingo foi que a Polícia Civil encontrou o corpo de Tatiane dentro de casa com sinais de estrangulamento, Heitor. Foi uma manhã muito movimentada aqui pelo local. Jairo, depois de ter cometido este crime bárbaro, terrível, fugiu aqui, Heitor. Teria pego a moto de Tatiana e foi para a cidade de Carapicuíba, onde tem alguns parentes por lá. E chegando em Carapicuíba, teria informado a um tio que teria feito ali uma loucura e que matou a própria mulher, Heitor. E foi esse tio de Jairo que acionou a polícia militar. Os agentes foram até a casa, prenderam ele ali em flagrante e logo depois o homem foi conduzido aqui para a 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas, onde esse caso foi registrado, Heitor. Conversei, inclusive, com alguns familiares de Tatiane que ainda estão muito, lógico, abalados com toda essa situação e sem entender o motivo de tudo isso ter acontecido, Heitor. Ela foi sepultada hoje, à 1h da tarde, no Cemitério da Saudade, aqui em Campinas, onde reuniu familiares, amigos, para darem ali o último adeus a Tatiane. As filhas também muito abaladas, viu, Heitor? Por saberem que a mãe foi morta de uma forma tão cruel, encontrada em casa com sinais de estrangulamento, um casamento ali de 17 anos que se perdeu por um simples ato de totalmente covardia deste homem, que em relato à polícia, Heitor, Jairo disse que teria descoberto várias traições de Tatiane, perdeu a cabeça, ele estava bêbado, bebendo ali a noite inteira neste bar, perdeu a cabeça e aqui dentro de casa estrangulou a própria mulher com quem teve ali 2 filhas, Heitor. Familiares e amigos então muito abalados com toda essa situação. Este homem segue à disposição da justiça e a gente deixa aqui claro, né, os nossos sentimentos a todos os familiares e amigos de Tatiane, Heitor. O Guilherme Selegato volta ainda hoje com mais 2 situações. A primeira, ainda na cobertura da morte da Tatiane, ele conversou com uma parente da jovem que vai trazer para um pouco da gente aquele sentimento do que é acolher uma pessoa, o tratar como familiar, o tratar como parente e depois descobrir que ele tinha esse instinto assassino confessado, depois de descoberto como autor desse feminicídio. E o Guilherme vai falar ainda sobre a morte de Ariane, uma jovem de 18 anos que foi morta por um homem com quem ela se relacionou e ele hoje tem 55. Ou seja, relacionamento que começou quando ela era adolescente. E nesse caso, o desfecho é trágico também para ele, que tira a vida dela e depois tira a própria vida, interrompendo os sonhos de uma menina de 18 anos que perdeu a mãe aos 12. Parentes próximos dizem que ela nunca teve uma relação direta com o pai. É uma menina que teve que se virar para sobreviver desde os 12 anos e perde a vida aos 18 nas mãos de um homem que acreditava que ela fosse dele, que ela pertencesse a ele, não pudesse ter uma vida independente fazendo o que bem entendesse aos 18 anos. E numa relação que pode ter sido iniciada quando ela tinha 12, segundo relatos de pessoas próximas, que vão ser ouvidas pela polícia para entender como se deu essa relação e o crime em si, quando ela foi morta por 3 disparos de arma de fogo. Cenas que vêm se repetindo no estado de São Paulo e que muitas vezes dependem de uma ligação anônima, de uma denúncia de uma pessoa próxima que percebe um relacionamento violento. Às vezes, as imagens de câmeras de monitoramento são tão surreais que parecem coisas de filme de terror.
Você vai ver na reportagem da Kelly Dias alguns desses flagrantes. E ela conversou com especialistas, mulheres que atendem mulheres vítimas de violência doméstica, sobre como buscar proteção quando parece que nada mais faz sentido, quando parece que não há mais diálogo, quando parece que não há mais chance de reconciliação e os perigos da volta de um relacionamento já marcado por violência. Reportagem da Kelly Dias, importantíssima para a gente acompanhar. Chutes, socos, empurrões e até veneno. A violência contra a mulher não tem limites. Cenas como estas estão sendo exibidas no Brasil, gente, quase todos os dias. E são mais frequentes do que a gente imagina. A violência nem sempre é gravada e divulgada. Muitas vezes fica só entre quatro paredes. Mexe com o psicológico da vítima e chega a destruir até a vida dela. O caso dessa mulher, por exemplo, é irreversível. Ela ainda está numa cama de hospital lutando pela vida depois de ser envenenada pelo companheiro com quem ficou por 7 anos numa relação de idas e vindas. Essas idas e vindas são um estopim para uma violência maior. Ela fica mais entregue, mais confiante naquela pessoa que já foi um agressor e que, ao que tudo indica, pode novamente agredir essa mulher. O homem que envenenou a mulher foi preso preventivamente, mas teve a prisão revogada pela justiça e vai responder em liberdade. Outro caso que revolta. Mesmo com essa cena, o agressor não teve a prisão decretada. A vítima é cliente da doutora Gabriela Mansur e já tinha sido agredida pelo ex, inclusive quando estava grávida dele. O casal ficou junto por 7 anos, mas quando se separou e ela passou a usar uma aliança de outro relacionamento, foi a gota d'água. A mulher segue escondida do ex, pois tem medo de ser assassinada. Quem chuta a cara de uma mulher e arrasta essa mulher pelo chão e ainda dentro de casa continua ameaçando ela de morte, batendo nela de um facão, para mim, como ex-promotora de justiça, esse homem deveria estar na cadeia. No caso dessa vítima, que foi atropelada pelo ex-companheiro e chutada várias vezes depois, as agressões começaram no ano passado, quando ela tentou terminar o relacionamento de 5 anos. A mulher, que teve o cabelo cortado pelo homem, que também a ameaçou de morte, conseguiu uma medida protetiva contra ele. Mas meses depois, a medida foi revogada a pedido da vítima. Depois que essa cena veio à tona, a mulher foi chamada na delegacia, mas não compareceu. Ela está numa situação de vulnerabilidade, de intimidação, ela está com medo, mas ela não pode deixar de ter segurança e proteção. Esta mulher, que aparece sendo brutalmente agredida pelo namorado com quem estava há 2 anos, relatou que a violência por parte dele começou com 4 meses de relacionamento e não parou mais. Numa das vezes, o homem chegou a bater nela na frente da polícia. Foi preso, solto e agora fugiu. Por que não prende antes? Por que não evita que aquela violência se perpetue no tempo e no espaço, colocando em risco a vida daquela mulher e até com um golpe fatal? 4h13. Depois do intervalo, o Brasil Gente vai acompanhar e trazer a atualização da ocupação que aconteceu hoje de uma fazenda em Campinas, quase limite com a cidade de Jaguariúna. O movimento Sem Terra, dentro do Abril Vermelho, em que várias invasões são registradas no Brasil todo, escolheu essa fazenda afirmando que ela é improdutiva. A prefeitura esteve presente com a Guarda Municipal, Polícia Militar. Os ocupantes já deixaram o local e nós vamos trazer todos os lados dessa história para quem acompanha a programação da Band nesta segunda-feira. E ainda as buscas por Renan, o desaparecimento desse trabalhador que faz com que a família fique a cada momento mais aflita e angustiada. O veículo que você vê ao lado da viatura da Polícia Militar é o carro em que ele foi visto pela última vez. Uma pessoa estava dirigindo esse automóvel, foi conduzida para a delegacia para explicar: o que é que você está fazendo com o carro do Renan? Cadê o Renan? As respostas desse depoimento a gente conta na sequência do nosso Brasil Gente. Brasil Urgente. Oferecimento Bet Winner. Aposte para vencer.
Mina, vamos lá. Por onde a gente começa esse Melhor da Noite, hein? Vocês já pensaram sobre experiência de quase morte? Rodrigo Alvarez faz uma reflexão sobre esse assunto curioso. E também tem muito forró com a banda Magníficos, ao vivo. Me usa, me abusa, pois o meu maior prazer. Hoje, 8h30, Melhor da Noite na Band. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e a partir de maio também estaremos aqui na Band. Todos os sábados às 13 horas, você ouvirá uma mensagem que vai te esclarecer sobre o tempo que vivemos à luz da Bíblia. Conheça os mistérios da Palavra de Deus e os sinais que provam que há um plano dele para você e para a sua família. A partir de maio, todos os sábados, 13h, aqui na Band. Maranata, o Senhor Jesus vem. A gente sabe o que é ser brasileiro. Nascer driblando tudo. Tudo mesmo. Acordar profetizando nosso show de bola diário. Aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo. De novo e de novo. E sai pro abraço. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bete Nacional. Da Ludmilla. Do Tiaguinho. Do Vini Júnior. A Bete do Seu Jorge. A Bete dos brasileiros. Você já reparou como os planos de saúde estão cada vez mais caros? Eu tenho a solução para você que tem 49 anos ou mais. O Plano de Saúde MedSenior. Os melhores médicos e hospitais em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Vitória, Brasília, Porto Alegre e Curitiba, com mensalidades que cabem no seu bolso e sem coparticipação. Ligue agora, 4.017,17. MedSenior. Chegou o maior festival de prêmios do mundo. E é claro que é do Viva Sorte para você. 15 mega prêmios por apenas 99 centavos. Tem 5 HB20, 5 Renault Kwid e 5 caminhonetes. Oroch, Estrada, Montana, Fiat Toro e a Rampage. O Viva Sorte é assim. Bate recorde de premiação para mudar a sua vida para sempre. Acesse agora o QR Code ou Viva Sorte Oficial e compre já o seu, porque domingo eu quero levar um desses mega prêmios para você. Um super nome tá chegando da Europa Para agitar o futebol brasileiro. Ele faz o que ninguém faz, né? Jogue grátis e ganhe muito. Seja super com Superbet. Gigante Max Atacadista. Compre tudo pagando menos no atacarejo mais completo do Brasil. É bom demais. Carne moída 500 gramas, 12,97. Farinha Dona Benta, 1 kg, 4,18. Toddy, 750 gramas, 14,15. Margarina Doriana, 500 gramas, 4,99. Detergente IP 500 ml, 1,67. Omo, 800 gramas, 8,69. Vem pro Max Atacadista. O gigante brasileiro do preço baixo. A maior ação de vendas de Campinas e região está chegando na Sim. É a hora de você fazer parte do mundo Jeep com a Sim. Aguarde até os dias 14 e 15 de abril para viver novas aventuras com documentação grátis e taxas especiais de financiamento. São mais de 300 unidades à pronta entrega esperando por você. E tem mais. Traga sua proposta que a Jeep Sim vai cobrir qualquer negociação da região. Jeep Sim, na divisa Campinas, Valinhos e em Americana. 19 99390 9999. Atenção Campinas! Sabia que tem 2 mega lojas Havan esperando por você? São mais de 350 mil produtos. Um shopping, mas com preços muito baixos. Venha visitar e se surpreender com a melhor variedade do Brasil. Lojas abertas todos os dias das 9 da manhã até as 10 da noite. Estacionamento gratuito e ambiente climatizado. Visite a Havan de Campinas na Avenida Rui Rodrigues, bairro Jardim Novo, Campos Elíseos, ou na frente do Carrefour do bairro Jardim Antônio von Zurben. Venha você também ser o cliente mais amado do Brasil. O Savenhago quer te encontrar todos os dias pra te encantar. O Savenhago é meu supermercado. Eu compro tudo aqui. A loja e o pessoal são demais. Tem sempre o que eu gosto e eu não pago nada mais por isso. Aproveite as ofertas da segunda Limpa Tudo. Lava-roupas Tixan, R$18,90 no nosso cartão. Ajax, R$8,90. Amaciante Comfort, R$22,90. Desinfetante Urca, R$4,29. Lava-roupas Surf no Savigani, R$7,99. Savenhago, é bom, é barato, é perto de você. A maior ação de vendas de Campinas e região está chegando
chegando na Fiat Sim. Não compre o seu carro hoje. Espere até 14 e 15 de abril para garantir seu Fiat 0 km com documentação grátis e taxa zero. São mais de 300 unidades à pronta entrega esperando por você. E tem mais. Traga sua proposta que a Fiat Sim vai cobrir qualquer negociação da região. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, em Vinhedo e Americana. 19 99390 9999. E tem muito investimento em educação, mais de 10 bilhões de reais. Serão construídas 685 escolas em tempo integral. O Maicon, que tem 2 filhos, sabe como é bom poder ir trabalhar tranquilo, sabendo que eles estão bem alimentados, estudando. Ver meus 2 filhos na escola em tempo integral é bom demais. As 1.178 novas creches e escolas de educação infantil também vão mudar a vida de muitas famílias, como a da Uerimeir. Uma creche assim, aqui perto, vai facilitar muito o meu dia a dia. E com os 1.500 novos ônibus escolares que serão adquiridos, milhares de crianças terão transporte gratuito para a escola, como os filhos da Cecília já têm. Sem esses ônibus, eles não teriam como estudar. Acesse gov.br/MEC e saiba onde estamos investindo na educação para reconstruir o Brasil. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Gigante Max Atacadista. Compre tudo pagando menos no atacarejo mais completo do Brasil. É bom demais! Carne moída 500 gramas, 12,97. Farinha Dona Benta, 1 kg, 4,18. Toddy, 750 gramas, 14,15. Margarina Doriana, 500 gramas, 4,99. Detergente IP 500 ml, 1,67. Omo, 800 gramas, 8,69. Vem pro Max Atacadista. O gigante brasileiro do preço baixo. Quatro horas 21 minutos, imagens ao vivo agora no Brasil Urgente de um acidente que aconteceu agora há pouco na rodovia Dom Pedro I. Você vê o atendimento a um caminhão que tombou e o motorista está bem, tá? Isso é o mais importante. Não há feridos nesse acidente que aconteceu no quilômetro 122. Para quem vai acessar a rodovia dos Agricultores sentido Valinhos, esse é um trecho que está parcialmente interditado. Não o acesso em si, mas essa segunda faixa da rodovia, além da faixa zebrada que faz a separação da alça de acesso para a pista expressa. O caminhão tombou, interditou essa faixa que está isolada com cones, com a presença de um guincho. Primeiro está sendo retirada a carga para o caminhão ficar mais leve. O motorista já saiu do veículo, já foi atendido, está tudo bem com ele e agora a prioridade é facilitar esse trabalho para destombar o caminhão, guinchá-lo e assim liberar a pista antes do horário de pico. Veja que o trânsito que se forma no local não é dos mais intensos, os motoristas vão diminuindo a velocidade, mas são poucos veículos passando ainda nesse horário. Se você precisar sair de casa, for passar por esse local, aguarde um minutinho. Esse trabalho não vai demorar muito. Eu acho que até o final do nosso Brasil Urgente, nós já vamos mostrar a pista liberada. Mas agora, se puder evitar, porque a gente sabe que tem motorista que se assusta, tem motorista que quando vê um acidente como esse, baixa a velocidade, quem vem logo atrás para e pode provocar um acidente. Então, ali você vê a sinalização por parte da concessionária, olhando o motivo do carro ter ali parado. Acredito que é um carro de colega de imprensa ali que está fazendo a cobertura dessa ocorrência neste momento. 4 da tarde, mais 23 minutos. E olha, a polícia quer saber o que aconteceu com o Renan. Um jovem que saiu de casa para trabalhar e desde sexta-feira não foi mais visto. Renan utilizava o veículo da empresa que foi colocado no sistema dos radares inteligentes, aqueles que conseguem detectar a entrada e saída de algum município. Normalmente usado para saber sobre carros roubados, mas nesse caso de desaparecimento, uma peça-chave para tentar saber se o Renan estava por ali circulando ou não. O carro dele foi visto e estava rodando bastante pela região. A abordagem foi feita para saber se era o Renan que estava dentro do carro. Não era. E o motorista diz, eu comprei esse carro faz pelo menos 5 dias. Hoje é segunda. 5 dias
menos domingo, sábado, sexta, quinta, quarta. Como é que ele tem esse carro há 5 dias se o Renan saiu para trabalhar com ele na sexta-feira? É uma das dúvidas que surge nesse depoimento. Esse homem não está preso, ele é averiguado, mas pode ser uma resposta fundamental para entender o que aconteceu com o supervisor de vendas que trabalha em uma fábrica de panetones e outros doces em Jundiaí. A Natália Silva vai trazer passo a passo dessa ocorrência. Ela está acompanhando, inclusive, a respeito dessa apreensão do veículo, desse depoimento que apontou algumas contradições e dos próximos passos da polícia para tentar identificar onde está o Renan. E todo mundo na torcida para que ele volte para casa o quanto antes. Natália, boa tarde para você. É isso mesmo, viu, Heitor? Boa tarde para você e também para quem nos acompanha. O Renan Espósito Miossi, de 37 anos, que está desaparecido desde a última sexta-feira, dia 12, né? Ele é supervisor de vendas numa empresa e usava o carro da empresa para o trabalho. Na sexta-feira, ele deu carona para uma colega de trabalho. Essa colega disse para a polícia que o Renan a deixou em casa por volta das 3h30 da tarde de sexta-feira, quando foi visto pela última vez. Os familiares do Renan tentaram contato pelo celular dele, mas sem sucesso. Então, no sábado, registraram um boletim de ocorrência de desaparecimento. Aí, as informações do veículo, como você disse, foram passadas para as polícias, né, para verificar nos radares. E, de acordo com a PM, o carro passou por Jundiaí no sábado, por volta de 12h30. E aí, no domingo, o carro estava circulando por uma avenida em Cabreúva. Uma equipe da PM fez o acompanhamento do carro até que conseguiu fazer então a abordagem. E o motorista disse ali para a polícia no primeiro momento que tinha comprado o carro há 5 dias e que a namorada dele estava com os documentos da compra do veículo. Passou um tempinho, a polícia perguntou de novo e aí ele já mudou a história, deu outra versão. Ele disse que o carro tinha sido comprado na sexta-feira. Depois, ele mudou de novo a versão, dizendo que o carro era emprestado. O homem estava com uma camisa com uma marca de sangue, então a camisa foi apreendida para passar por perícia. O celular dele também foi apreendido. Este homem foi levado para a delegacia da Polícia Civil de Cabreúva, onde foi ouvido, os materiais apreendidos. Depois, ele foi levado para Jundiaí para fazer exame de corpo de delito. O carro foi periciado e vai ser devolvido para a empresa proprietária do veículo, onde o Renan trabalhava. Agora, o que a polícia vai fazer, né? Vai continuar com a investigação, avaliando e analisando as versões deste homem, aguardando a perícia que vai ser feita na camisa que ele estava usando e também no celular para dar prosseguimento, né, para ver quais serão as próximas medidas. Enquanto isso, também a polícia continua em busca de informações e pistas que possam chegar até o Renan, né, e descobrir o paradeiro dele, onde está o Renan, o que aconteceu com ele. Então, agora a família aguarda ansiosamente essa investigação da polícia e a tentativa de encontrá-lo o mais rápido possível, Heitor. Para a família deve ter sido um aperto no coração ouvir tanta contradição, versões que não batem uma com a outra, versões que não batem com o fato do Renan ter saído de casa na sexta-feira. Mas a polícia tem que ter o tempo para fazer o trabalho dela. Tem que saber exatamente quem é esse homem, tem que questioná-lo com outras evidências e aí sim dar um andamento para essa investigação, mas sempre com a esperança, com a torcida de que esteja tudo bem com o Renan, que tudo não passe de um mal entendido, que ele volte o quanto antes para casa. Essa também é a nossa torcida em nome de toda a nossa equipe do Brasil Gente, para que esse seja um caso com desfecho feliz, que tudo não passe de um mal entendido, mas que o motorista desse carro tem muita coisa para explicar, ainda mais depois de tanta contradição. Disso não temos dúvida. Natália, prioridade total para você. Qualquer novidade, quem sabe com a boa notícia sobre a volta do Renan para casa, a gente traz aqui dentro da nossa programação no Brasil Gente ao longo desta segunda-feira e vamos continuar acompanhando nos próximos dias se esse caso também não tiver uma conclusão mais rápida.
Segunda-feira começando em Campinas com uma ocupação do movimento dos trabalhadores rurais sem terra em uma fazenda que fica na região do Recanto dos Dourados, bairro que faz quase limite entre os municípios de Campinas e Jaguariúna. O mês de abril, historicamente, pelo MST, ele tem uma série de invasões por diversas fazendas e áreas que o movimento levanta como improdutivas. O que são fazendas improdutivas? São terrenos que não cumprem nenhuma função social. Áreas que não têm plantio de terra, onde não tem agricultura familiar ou em larga escala, locais que não têm construções de condomínio onde as pessoas não moram. Então o Movimento Sem Terra entende que essas áreas estão ali para a chamada especulação imobiliária. O dono deixa o terreno parado, esse terreno fica num bairro onde vai se valorizando e o preço dele passa a aumentar. Para depois de anos, às vezes décadas, esse terreno mais valorizado virar um condomínio de casas, virar um condomínio de prédios. Mas há uma discussão a respeito dessa fazenda em si, de por que o proprietário não utiliza para um desses meios. Hoje, o MST escolheu esse endereço no Recanto dos Dourados para ter o assentamento de algumas famílias. Estimativa de pelo menos 200 pessoas que chegaram de ônibus e vans. Não há informações deles serem moradores de Campinas, mas sim que pertencem ao MST e ali tinham a intenção de montar acampamento para fazer dessa fazenda uma área social, uma área de assentamento para essas famílias. Mas não foi o que aconteceu e não durou muito tempo. A Prefeitura de Campinas, com equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar, instantes depois dessas primeiras imagens circularem pelas redes sociais e de denúncias serem feitas pelo 190 e pelo 153, chegaram no local. Não houve confronto, mas houve a dispersão com o uso de bombas de efeito moral, que é o que a gente acompanha nessa imagem, inclusive. O terreno estava em chamas em um determinado momento, há ainda uma discordância de quem colocou fogo no terreno, mas a partir dessa ação, as famílias foram retiradas, os manifestantes deixaram esse terreno e agora há pouco, inclusive, começaram a sair até da cidade de Campinas. O Everton Ramos acompanhou toda essa movimentação e vai trazer para a gente as informações, inclusive os dois lados da história, dos ocupantes do MST e também das forças de segurança presentes ali para o cumprimento da lei que não permite a invasão de terras. Everton Ramos, boa tarde para você. As principais informações desse assunto que mobilizou Campinas, viaturas policiais para todo lado e uma enorme discussão também nas redes sociais. Boa tarde, Everton. Oi, Heitor, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Brasil Gente. Isso mesmo, a nossa equipe acompanhando, né, essa reintegração de posse feita pela Guarda Municipal, pela Polícia Militar, aqui na Fazenda Santa Mariana, região entre os bairros Recanto dos Dourados e também Xangri-Lá. Como vocês podem ver, equipe do Batalhão de Choque da Guarda Civil Municipal atuando nessa ação. Alguns pertences, alguns materiais usados pelos ocupantes do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E aqui então também esses moradores, esses ocupantes, cerca de 200 famílias aguardando, né, para serem transportados para outro local, para saírem aqui da região. Heitor, para a gente explicar para o pessoal do que passa, o que acontece por aqui, segundo o próprio MST, a ação faz parte de uma jornada nacional de lutas em memória ao massacre do Eldorado dos Carajás. O lema desse ano dessa ação, inclusive, havia uma bandeira até agora há pouco aqui, colocada pelos trabalhadores, pelos ocupantes, dizendo que ocupar para o Brasil alimentar. Então essas cerca de 200 famílias chegaram aqui por volta das 6 horas da manhã, cortaram as grades que protegem a propriedade e
entraram no local. A ideia era passar então a utilizar esse local para fazer e para que ele pudesse produzir, para que esses moradores, para que essas famílias conseguissem viver aqui dentro e também produzir, tirar algo de dentro dessas terras, porque segundo o próprio MST, o local está improdutivo, o local que inclusive pertence a uma empresa do setor imobiliário, cerca de 200 hectares e que há anos, segundo o MST, não cumpre a sua função social. Por isso, então, essas famílias fizeram essa ocupação por volta das 6 horas da manhã. Logo na sequência, equipes do SEAB, que é a Secretaria de Habitação, foram acionados da Prefeitura, vieram aqui, tentaram fazer uma negociação com esses ocupantes para que eles saíssem do local. Essa negociação não aconteceu e, na sequência, então, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar em conjunto entraram na Fazenda Santa Mariana. A gente tem vídeos, inclusive, que mostram o momento em que o batalhão de choque ia indo em direção aos ocupantes que já estavam ali com as suas barracas, inclusive, e eles lançaram aí bombas de gás lacrimogêneo, também incendiaram parte da vegetação. A gente tem imagens que mostram isso, a ação da Guarda Municipal. O pessoal da ocupação do MST não revidou, apenas então atendeu ali e saiu do local. É isso que eles fizeram, então, vieram para o lado de fora para tentar uma nova negociação e agora aguardam transporte para se retirarem aqui do local. A Prefeitura informou que acionou, né, o proprietário do local para que ele consiga manter e evitar que situações como essa aqui aconteçam. Há pouco também um trator, ele derrubou o que tinha de parte de um barraco que estava sendo montado pelos ocupantes e também que tinha uma haste, né, também de madeira, que tinha a bandeira do MST na parte de cima. Então é isso, que a gente tem de status por aqui são famílias, são moradores, essas cerca de 200 famílias com seus pertences no acostamento da avenida que também precisou ser interditada e que teve no início da tarde ela liberada, ainda com um trabalho complicado. Nesse momento um ônibus chega e esse ônibus que vai fazer o transporte dessas famílias aqui do local para retirarem elas aqui da região do Parque Xangri-Lá e também do Recanto dos Dourados. Como eu ia dizendo, a avenida aqui da Fazenda Santa Mariana, ela precisou ser interditada justamente por causa dessa ação, a Avenida Ivan de Abreu Azevedo. E quando ela foi liberada também, muitas pessoas ainda estavam aqui, o trânsito ficou um pouco complicado, porque são carros, é uma via estreita, como vocês podem ver, e dos dois lados haviam carros parados no acostamento, assim como os ocupantes do MST, que nesse momento, como a gente vê também, são retirados do local. Então, reintegração de posse sendo feita pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal de Campinas, sem muitos transtornos. Claro, as famílias saem daqui do local, mas não houve ali um enfrentamento direto por aqui. Heitor. E não teve praticamente uma negociação com o município, né? A gente está aguardando o retorno do INCRA. O INCRA se comprometeu a iniciar o processo de vistoria da área visando a desapropriação, né? E o pessoal está se retirando agora. Explica para mim, que horas começou essa ação? O senhor está aqui desde o começo. Conta para a gente o porquê que ela está se dando, inclusive. Então, ela iniciou às 6 horas da manhã. A ocupação, eu cheguei aqui por volta das 8 horas, que eu fui acionado para acompanhar. Essa ocupação está inserida numa jornada nacional de lutas do MST em função do massacre que ocorreu em 1986 em Eldorado dos Carajás, dia 17 de abril, onde foram assassinados 19 trabalhadores sem terras. Então, todo mês de abril, costumeiramente, o MST faz esse tipo de mobilização, reivindicando a área para a reforma agrária. E essa área que eles estão apropriando, vamos comentar um pouco dela, é a Fazenda Santa Mariana e está sem atividade, não está produzindo nada já há quanto tempo? O que vocês têm de informação? Exato. Os levantamentos preliminares indicam que é uma área de porte médio, aproximadamente 18 módulos fiscais, e tem uma baixa produtividade. Há alguma produção, mas há uma baixa produtividade, áreas bastante degradadas, né, que é sinais de não cumprimento da função social do imóvel. E a ideia do MST é justamente usar essa área aqui para assentamento das famílias, para produção de alimentos, né? Então o movimento tem orientado os assentados a trabalhar a questão da agroecologia, recuperação e manutenção do meio ambiente, associado com a produção de alimentos. Enquanto estava a situação aqui em andamento, o trânsito foi bloqueado lá em cima para evitar outros tumultos de deslocamentos de veículo.
quando foi liberado o trânsito lá, nós pedimos também que as pessoas aqui pudessem tirar os veículos, aqueles que estavam de carro, aqueles que estavam a pé, ficaram esperando o ônibus para transportá-los aí para outro local. Aí só esses que aguardavam o ônibus é que permaneceram aqui. Também pedimos para que eles ficassem de um lado da via para evitar transtornos, outros problemas, porque são duas faixas de rolamento, né? Então, para evitar também que pudesse ter algum tipo de transtorno quando a via foi liberada. A intervenção foi feita de forma bem pacífica. Primeiramente, tentamos contato com os representantes do movimento para a desocupação e, posterior a isso, diante da negativa e deles terem ateado fogo no mato, a gente fez a intervenção para que eles fossem movimentados justamente aqui para a área onde os representantes estavam. Então foi uma ação bem tranquila, integrada da Secretaria de Segurança juntamente com a SEAB, e a área foi novamente colocada à disposição aí do seu regular proprietário. Moraes, só para confirmar então, a área de vegetação foi incendiada pelos próprios ocupantes do MST. Eles falam de vocês terem jogado bombas de gás lacrimogêneo. Teve isso na ação? A intervenção foi feita justamente para a dispersão. Tudo feito dentro de uma situação regular, onde eles não tiveram dano nenhum colateral, e só depois que eles fizeram essa movimentação, colocaram fogo para tentar dispersar a nossa tropa. É por isso que nós fazemos sempre, esgotamos as possibilidades de negociação para que a saída seja pacífica, não há interesse de ninguém que ocorra qualquer situação. Aí, a partir do momento em que foi ateado fogo, próximo onde nós estávamos, onde nossas equipes estavam instaladas, a partir daí houve essa reação, mas só mesmo para que o público pudesse deixar a área, não houve qualquer outro tipo de problema e só ocorreu de fato a partir do momento em que foi ateado fogo no espaço contra as nossas equipes que estavam aqui. Como já disse, a Polícia Militar já havia conversado com eles anteriormente, informando de que precisaria deixar a área, a Coab esteve aqui para fazer o cadastro, como eles sempre solicitam. Então, nós sempre conversamos e solicitamos que deixem a área de maneira pacífica, de maneira tranquila, tanto que depois tudo transcorreu de maneira muito sossegada, eles permaneceram aqui na via sem problema, até que o ônibus ou suas respectivas vans, tivemos uma van também que veio buscar o pessoal, orientamos inclusive com essa cautela de que eles tomassem cuidado quando abriu a via lá em cima, aí passou a transitar os ônibus de linha, outros veículos que passam por aqui, orientamos para que permanecessem lá do outro lado, todos do mesmo lado da faixa de rolamento, para que não houvesse nenhuma situação. Nós temos essa preocupação sim com a segurança de todos, inclusive e principalmente desses que estavam aqui. Às 41 minutos, vamos acompanhar ao vivo novamente a movimentação agora na rodovia Dom Pedro I, onde um acidente foi registrado agora há pouco e ainda há o atendimento por parte das equipes da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária. Esse acidente foi na alça de acesso para quem vai entrar na rodovia dos Agricultores sentido Valinhos. O caminhão tombou, estão terminando agora o transbordo, está tudo bem com o motorista. As causas do acidente vão ser identificadas depois, investigadas também com o uso da câmera de monitoramento, que é bem no trecho que tem essa câmera acompanhada o tempo todo pela equipe da concessionária. E por conta desse atendimento, o caminhão está parte na faixa 2, parte na faixa zebrada. A faixa 2 está interditada apenas nesse trecho, no mais, o trânsito está fluindo normalmente. Da outra faixa, você vê que não há interdição, apenas a sinalização para evitar que os motoristas, eles já não podem passar pela faixa zebrada, Mas o cone é para alertar desde lá de trás que tem um atendimento ali sendo feito para o motorista e a motorista redobrarem a atenção ao passarem por esse trecho. Então, terminando ali de tirar a carga, vão destombar o caminhão e aí ele vai ser guinchado para uma área mais segura, para uma área mais afastada da pista e assim liberar o trecho, repetindo, quilômetro 122,
próximo ao acesso da rodovia dos Agricultores sentido Valinhos. É o trecho ainda em Campinas, alça da rodovia Dom Pedro I, com esse atendimento sendo realizado agora. E depois do intervalo você vai ver a repercussão sobre 2 feminicídios registrados em Campinas. Nós vamos trazer todas as informações da morte dessa jovem. Uma menina de 18 anos morta por um ex-companheiro. Ele, 55 anos. Atirou contra ela e depois tirou a própria vida e não resistiu aos disparos feitos contra ele mesmo, depois de dar entrada no hospital Mário Gatti, em Campinas. E nós conversamos com familiares da Tatiane, a mãe de 2 crianças morta pelo companheiro com quem viveu por 17 anos. Ele, enciumado, tirou a vida da esposa, foi até a casa de familiares e o próprio tio disse: você matou sua mulher, você vai pagar pelo crime. O tio chamou a polícia e ele foi preso. Nós conversamos com a família dela e você vai entender a revolta de quem acolheu esse homem como parente, como parte da família, e agora vê a destruição desse lar e 2 meninas que pedem a mãe por conta da atitude do pai. Continue com a gente, o Brasil Gente volta já. Grande Prêmio da China. Nesta sexta, 11h30 da noite, tem a primeira sprint da temporada. Mais tarde, a classificação. O foguete não dá ré nunca, amigo! E na madrugada de sábado para domingo, 3h30, a disputa pega fogo no circuito de Xangai. Lutem, senhores! E lutem muito! Uma das provas mais aguardadas do ano. É disso que o povo gosta! Fórmula 1 é na Band. Mas a Suhai faz seguro para carro com mais de 6 anos? É claro que sim. Se liga na minha caranga. O meu seguro é Suhai. Tem seguro para proteger meu companheiro de estrada? Para você e para mim. Eu escolhi a Suhai para proteger o meu caminhão. A Suhai tem seguro para mim, que trabalho com a minha moto? Sim. Na Suhai tem seguro para você e para mim. Todo mundo pode escolher ter seguro na Suhai. Suhai Seguradora. Sim, para você. Você sabe como transformar essa moeda em R$1 milhão? Eu sei. Pega a dica agora no nosso site vivasorteoficial.com.br ou acesse o QR Code, porque eu quero ir na sua casa te levar R$1 milhão e custa só 99 centavos. E não acabou não, tem mais de 1000 sorteios em dinheiro para você. Eu vou te dar 1 milhão de motivos para você realizar todos os seus sonhos e mudar de vida e virar um milionário. Compre já o seu, custa menos que essa moedinha. Um super nome tá chegando da Europa para agitar o futebol brasileiro. Ele vem arrebentando. Pode anotar. Esse recurso vai brilhar. Ele faz o que ninguém faz, né? O avião já chegou e a qualquer momento ele pode aparecer. Tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. E dá pra apostar em todos os esportes, jogos e competições. Seja super com Superbet. O campeão do povo está de volta. José Aldo retorna ao octógono no UFC Rio no dia 4 de maio, que ainda terá o campeão mundial Alexandre Pantoja em sua segunda defesa do cinturão dos pesos mosca. As estrelas Michel Pereira, Caio Borralho e outras lutas imperdíveis esperam você no UFC 301. Ingressos já à venda em ufc.com.br/Rio. Não perca esta experiência. No restaurante do Dadá, todo dia é dia de comer bem e economizar. De segunda a domingo, no almoço ou jantar. Venha saborear diversas opções de massas e o melhor do grill. Você escolhe self-service ou à la carte. Além de deliciosas sobremesas, drinks e caipirinhas para deixar tudo ainda mais gostoso. Restaurante do Dadá, pertinho da Lagoa do Taquaral. Vem pro Dadá.
Corretor de Imóveis, a segurança na transação imobiliária. Para comprar, vender ou alugar, procure um corretor de imóveis. Confira a regularidade do seu corretor de imóveis no aplicativo do Cresce. Para sua proteção nas transações imobiliárias, consulte sempre um corretor de imóveis. Uma campanha do Grupo Bandeirantes, com apoio do Cresce SP. Jornalismo com seriedade. Uma rádio a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Prestação de serviço. As notícias que importam. Análise e participação ativa do ouvinte. Política, economia, comportamento. A cobertura mais completa do esporte com a melhor narração do rádio e comentaristas de peso. Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Campinas Decor 2024. A maior mostra de arquitetura, decoração e paisagismo do interior paulista. Este ano está revitalizando um prédio histórico da cidade de Campinas, o Prédio do Relógio. De 29 de março a 26 de maio, a mostra de arquitetura está aberta para visitação. Garanta já seu ingresso em campinasdecor.com.br. Apoio Band Mais. Brasil Urgente. Oferecimento Betwinner. Aposte para vencer. Horas 49 minutos. Olha, Dom Pedro hoje tá igual a música da Kátia. Lembra da cantora Kátia? Sucesso nos anos 80. Não está sendo fácil. Esse é outro trecho que está complicado ao motorista. Quilômetro 74 até o 76, mais ou menos. Tem lentidão por conta de obras que estão sendo realizadas e num local onde mais cedo um outro acidente foi registrado. Também sem vítima, mas houve ali a necessidade da interdição ainda maior de uma pista que já está sendo isolada parcialmente para as obras de recapeamento e construção de uma nova via. No acidente que aconteceu hoje, um caminhão trafegava pela via, perdeu o controle, invadiu o canteiro de obras, mas felizmente não pegou ninguém e o motorista também está bem. Agora o trânsito é por conta da obra mesmo. Não é mais em função desse acidente registrado mais cedo no trecho que passa por Atibaia da rodovia Dom Pedro I. Veja que a interdição é nas duas pistas, tanto quem vem para Campinas quanto para quem avança de Atibaia para outras regiões. Dali do final da Dom Pedro você vai até o Vale do Paraíba, ela termina só lá na cidade de Jacareí. E o Brasil Gente volta a falar sobre 2 casos de feminicídio que marcaram esse final de semana. Enche a tela com essa jovem de apenas 18 anos, vítima de um homem com quem ela teve um relacionamento, e as amigas mais próximas, as pessoas que moravam com essa menina, uma jovem de 18 anos, Ariane, foi morta a tiros porque o ex entendeu que ela não poderia ter nenhum relacionamento depois dele. Ele com 55, ela com 18, o que significa que se ela é ex e ela acabou de completar 18 anos, sim, eles começaram a se relacionar quando ela era menor de idade. Pessoas próximas dizem que a Ariane teve uma vida bem complicada, perdeu a mãe muito cedo, aos 12 anos, não tinha uma relação próxima com o pai. E esse homem, de certa forma, se aproximou, entendendo até essa vulnerabilidade, essa necessidade de ter alguém que desse algum tipo de caminho. Depois de um tempo, ela percebeu que não era isso que ela queria. Independente, inteligente, sabia se virar, queria seguir a própria vida. E ele não deixou. O Guilherme Selegato, que mais cedo trouxe aqui no nosso Brasil Gente informações sobre a morte da Tatiane depois de um relacionamento de 17 anos, traz agora, Guilherme, a morte de uma menina que acaba de completar 18. E se no outro caso o autor do crime foi preso, nesse caso ele tirou a própria vida. Guilherme Selegato de volta com as informações de mais esse trágico homicídio realizado
por um homem que não entendeu que não é dono da mulher. Guilherme. Heitor, pois é, né? Infelizmente o caso do Jardim das Bandeiras não foi o único de feminicídio aqui na cidade de Campinas. Uma outra jovem de apenas 18 anos foi vítima de mais um ato de covardia. Heitor, em menos de 24 horas, 2 crimes, 2 casos de feminicídio aqui pela cidade. O segundo, então, aconteceu bem nesta casa, aqui no Jardim do Trevo, em Campinas. Segundo relatos de moradores aqui, Heitor, este homem suspeito de ter cometido esse crime é um homem de 55 anos e já estava passando aqui por essa região há alguns dias, observando, acompanhando a movimentação pelo local, quando na tarde deste domingo invadiu a residência em que a ex-companheira de 18 anos morava com outras 2 pessoas e atirou contra ela, Heitor. A vítima faleceu aqui ainda no local. Depois desse crime, o homem atirou contra si, segundo a polícia, atirou na região da cabeça. Ele foi conduzido ao hospital Mário Gatti e na manhã de hoje ele não resistiu aos ferimentos e faleceu também, Heitor. Caso que assustou os moradores também aqui do Jardim do Trevo. Uma jovem, apenas 18 anos, tinha uma vida inteira pela frente, era muito querida pelos moradores aqui da região e foi vítima de mais um ato covarde, simplesmente porque um homem não aceitava o fim do relacionamento, invadiu a casa e matou a ex-companheira, a jovem Ariane, de apenas 18 anos. A vítima foi velada e sepultada hoje no cemitério dos Amarais, aqui em Campinas, Heitor. 2 histórias revoltantes que chocam e assustam a cidade, né? Com esses 2 casos, a região de Campinas já somam 9 casos de feminicídio aqui pela RMC, Heitor. Histórias totalmente muito tristes. O primeiro caso, né? Uma mulher que deixa aí 2 filhas, uma de 14 e outra de 6 anos, e uma jovem, então, de apenas 18 anos que teve a vida levada, porque, segundo a polícia, o relato dos moradores, o homem não aceitava o fim do relacionamento e cometeu esse crime. Heitor, eu volto com vocês. Obrigado, Guilherme Selegato. E ainda falando sobre o outro crime das últimas horas em Campinas, a morte da Tatiane, a mulher que foi morta pelo companheiro de 17 anos, com quem eles tiveram 2 filhas, foi velada e sepultada agora há pouco aqui na cidade de Campinas. Nessa despedida, o Guilherme Selegato, que está acompanhando as 2 ocorrências, conversou com uma parente da Tatiane que pediu para não ser identificada. Nós respeitamos isso, por isso você vai ver que a imagem está levemente distorcida, a voz também tem uma pequena distorção, mas o depoimento dela é muito forte. E o que ela fala é muito importante. Preste atenção em como fica a família depois de algo que ninguém imaginava que pudesse acontecer. Primeiramente, ela deixou as crianças, que eu sempre que pego as crianças, para ficar sexta, sábado e domingo. Então é rotina minha tá pegando as crianças. Então, para as meninas, já é costume nós pegar as meninas, mas a gente não imaginava que ele ia fazer isso. Porque sempre pegava as meninas, então chegava no domingo à noite, eu levava as meninas. Aí no sábado, eu senti, eu falei assim, eu vou buscar as meninas mais cedo. No que eu fui buscar as meninas mais cedo, eu vi que ele já estava alterado. Então ele já estava bom. Bebida alcoólica? Bebida e droga. Tava muito, muito. Aí ele pegou para mim ouvir um vídeo. Ele forçou a menina a fazer um vídeo, porque o braço dela tá roxo. Ele forçou ela a fazer um vídeo para postar. E no que eu falei para ele, eu vou levar as meninas. As meninas vão descer comigo. E quando eu desci com as meninas, ele não estava bom. Aí quando foi de manhã, num domingo, que veio a notícia que a polícia, com a minha sogra no portão, aí foi a notícia que as meninas estavam comigo. Foi revolta, entendeu? Revolta, desespero, entendeu? Porque um cara que comia no nosso prato, um cara que ficou 17 anos na família, entendeu? Ele não pensou em duas vítimas, 2 anjos. Porque onde ele tiver, olha, eu vou falar, onde você tiver, nego, eu vou até minha última gota. Eu vou fazer justiça pelas meninas. Porque você não foi homem, você foi um canalha. Pra mim, você é um canalha, seu verme, seu... Você destruiu com uma família.
Mas aonde você estiver, nego, Deus está vendo, você vai ser destruído no pó. Porque o que você fez, você não foi homem. Não foi homem. Foi um covarde. Para mim, ele foi um covarde. Hoje ele vai comer. Hoje ele vai beber. Só que a consciência dele vai pesar todo dia. E para todos os homens, e para todas as mulheres, que eu estou falando em geral, que tem justiça nessa vida, que tenha justiça para nenhuma família passar o que nós todos estamos passando, por modo de um lixo que comeu, bebeu na minha sogra. Minha sogra deu a vida dela por ele. Onde você estiver, Jairo, você vai me ouvir. Você vai pagar toda a dor, todo o sofrimento que nós estamos passando. E para mulher nenhuma, eu falo para todas as mulheres, pede ajuda, não espera a chegar a esse ponto da gente estar aqui velando um ente querido da gente. Porque só a gente sabe a dor que a gente está passando. Não espera, pede ajuda. É nessa hora que todo mundo tem que segurar as mãos para um vagabundo desse não sair com 2, 3 anos de bom conduto. Porque ele vai comer, ele vai beber, ele vai ter o salário dele, ele vai ter o jumbo dele. E aí, ele vai conseguir sair, ainda ele vai fazer outra vítima. Porque isso daí não para. Para quem fez a primeira, a segunda, não para. Então tem que parar. Tira a saidinha. Aonde tiver, tira a saidinha. Acabou, tira a regalia, porque tá tendo muita regalia. Tá passando muita mão nos pilantra safados, que tá tirando vidas, de vidas inocentes, que vai pagar um preço alto agora. E eu falo, no nome da minha sogra, do meu marido, do irmão dele, de todas as mulheres e os homens do mundo. Justiça, para não tirar esse verme da cadeia. Justiça, e na onde você estiver, você vai pagar, se nem vai sair. Se você é vítima de violência doméstica ou conhece alguém que esteja passando por situações de violência dentro de casa, um telefone para denúncia é o 180. Nesse telefone você pode de maneira anônima fazer denúncias ou contar o que você está passando, e ali você vai ser atendida por uma equipe especializada em violência contra a mulher. Nosso Brasil Gente, com os destaques regionais, fica por aqui. Volta amanhã a partir das 4 da tarde. Às 10 para 7 da noite tem mais informações da região dentro do Band Cidade. E a partir de agora é José Luiz da Atena quem traz informações sobre o que acontece no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Grande abraço para você e continue na Band. Ele vem com o carro da mãe e atropela pelo menos 4 pessoas aí, ó. O cara vem e atropela 4 pessoas. Daqui a pouquinho, colado com a reportagem da Júlia Sabento, e depois o Marcos Sadoc dá mais informações. Olha o carro, como é que ficou. Quero saber como é que ficaram as pessoas. Júlia Sabento, desaparecimento do Luca, aqui na tela da Band, ô Cláudio. Vai pra tela com o Vando, me ajuda aí, ô Claudinho. Estas são as últimas imagens do policial militar Luca Romano Angerame, de 21 anos, antes de desaparecer no Guarujá, na Baixada Santista. Alguns minutos depois, Luca vai até o caixa da adega. Ao lado do mesmo homem que o acompanhava antes, ele faz um pagamento com cartão e em seguida os dois se afastam da fila. Pouco depois, o PM é visto na área externa do estabelecimento. Ele conversa